pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Nós somos a TV Horizons, estamos aqui e eu tenho uma grande convidada. Mas eu quero primeiro te convidar a subscrever-se no nosso canal, que é TV Horizons, e também a seguir as nossas páginas do Facebook, do TikTok e do Instagram, que é TV Horizons. Então vou-vos apresentar agora a nossa convidada, ela que é Ariete Alexandre, que é a diretora, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Como é que estás? Está tudo bem, obrigada. E sinto muito lisonjeada na qualidade de diretora executiva da empresa Unihub fazer parte aqui do vosso canal. Obrigada. Bom, é um prazer estar aqui a entrevistá-la. É um prazer. Mas eu queria saber o que a vossa empresa faz, quais são os serviços que vocês prestam. Então, hoje a Unihub ela é uma empresa de consultoria, formação e treinamento. Fruto dos 16 anos de experiência no mundo no setor corporativo, nós identificamos algumas necessidades a nível das empresas, nomeadamente estamos a falar de formações comportamentais. A Unihub é especializada em formações. Nós também tivemos acesso a uma informação relativamente a dados que 80% a 90% dos colaboradores hoje em dia são contratados pelas componentes comportamentais. Certo. E depois são despedidos ou demitidos pelas componentes comportamentais. Certo. E nós hoje estamos a trabalhar as componentes comportamentais. Boa. E nós estamos aqui no evento e o tema principal é experiência do cliente. Eu queria saber sobre o historial da empresa, qual é a avaliação que faz sobre a experiência dos clientes? Bem, falar de experiência do cliente para nós é falar de uma cultura. Certo. Hoje aqui no fórum, que está a ser um fórum muito rico e muito interessante, relativamente à questão de clientes, negócios e empresas, nós estamos a perceber que nós temos que ter cultura de cliente. O que é a cultura? A cultura não é só definir aquilo que é cultura e depois entregar um flyer ao colaborador. A cultura é aquilo que os colaboradores sentem e vivem diariamente, não é? Certo. Então, a experiência do cliente, hoje em dia, o cliente por si só é o foco da existência de qualquer empresa. Nenhuma empresa sobrevive sem clientes. Dizem que sem cliente não existe empresa. Não existe empresa, este é o nosso propósito. Mas como tornar este cliente ou como ter uma experiência do cliente que seja boa? Certo. Nada melhor, muitas das vezes, que questionar ou ter esse feedback da parte do próprio cliente. Certo. Nós podemos definir sim a cultura de servir ao cliente, cultura de experiência do cliente, mas no entanto é importante tornar o próprio cliente parte integrante da construção desta cultura. Dessa cultura, certo. E nós também estamos aqui a falar sobre a experiência do cliente. O próprio cliente também tem o seu comportamento, está envolvido nessa experiência. Estamos a falar o comportamento do cliente e da própria empresa. Ou seja, a empresa já tem uma cultura de como atender os seus clientes, como lidar com os clientes, mas também o cliente traz os seus hábitos e costumes. Eu queria saber, nesses desafios, será que existem métodos que a sua empresa aplica para lidar com aqueles clientes difíceis, complicados, chatos, que não querem saber, só querem ter razão em cima de tudo? Eu costumo dizer que não existe cliente complicado. Complicado, certo. Existe cliente mal compreendido. Certo. Por detrás, muitas das vezes, de um cliente que vem já um bocadinho chateado, saturado, existe uma necessidade específica. Se tu atacas essas necessidades, não quando o cliente vem, mas antes. Certo. Por isso é que é importante fazer esse trabalho de conhecer a jornada do cliente. Identificar o perfil do Talvez cliente. já teve mais experiências contra as empresas. Exatamente. Já temos meio caminho andado para evitar certas situações. Certo. Naturalmente, situações vão sempre acontecer. Mas antes de trabalharmos ainda naquilo que é o cliente, também é muito importante também, e aí é que a Unihub entra na componente comportamental. Comportamental, certo. As formações, formar as pessoas, capacitar as pessoas e depois, mesmo até na parte do onboarding, que é a parte em que as empresas normalmente, depois de passar o processo de recrutamento, a parte da integração da equipa, conhecer certo. a equipa, as áreas e tudo mais. Nessa altura é importante que os colaboradores, quando estão na fase de onboarding, tenham uma formação para beber a cultura da empresa.
Certo. para perceber o tipo de cliente, o perfil do cliente que aquela empresa atende. Ou seja, se nós mapeamos essas fases todas do próprio colaborador e Certo. das necessidades do colaborador, nós lá para frente conseguimos ter um serviço de excelência, conseguimos ter um cliente muito mais fidelizado e uma satisfação do cliente. Boa. Eu tenho dito que um cliente mal atendido, quando nós atendemos um cliente de forma errada ou vendemos uma experiência errada no cliente, é porque automaticamente estamos a vender a milhares de clientes, porque existe aquilo que é o marketing boca a boca, né? Essa pessoa vai falar sobre a empresa de uma forma negativa, ou seja, negativa não, vai falar de acordo com a sua experiência que ele teve com a empresa, e também aquele que vai falar bem da empresa. Mas eu queria saber, existem uns 3 momentos e a diretora falou, né? Falou aqui sobre o antes, que é importante saber o historial do cliente, e na venda tem esses 3 momentos, que é o antes, quando o cliente chega, o durante a conversa, o momento, e depois. Será que também a empresa da diretora também trabalham também com esse processo? O antes e o depois, o antes, durante e depois? Sim, nós traçamos toda a jornada do cliente, Certo. muito importante. E eu costumo dizer que muitas das vezes nós começamos a apresentar um serviço depois de ser vendido, ou seja, não é antes. Muitas das vezes o que acontece? As equipas comerciais, que são Certo. as equipas que estão na frente de resgatar e captar o cliente, não é? Eles muitas das vezes dizem, pronto, fechei aquele negócio e está tudo bem. Só Já porque já fechei, já pagou. trouxe o cliente já pagou e está certo, tudo bem. certo. Não, muito pelo contrário. É aí onde o teu serviço, Começa. a tua capacidade de resposta, de negociação, de Certo. gerir, começa. Certo. Não é no ato quando eu estou a negociar, a apresentar as coisas bonitas, os benefícios, aí é tudo muito fácil. Quando os problemas vêm, quando o cliente Certo. realmente precisa da necessidade, da dor dele ser atendida, é nesse momento que nós devemos mostrar a nossa capacidade de resposta. Certo. Então é um processo. Existe sempre o antes, O antes, o durante e o- principalmente O depois. o depois. Que é o que ele ganhou com o vosso serviço. O que é que nós agregamos de valor ao Certo, cliente? não é só o cliente que sai a ganhar, também a empresa. E nós estamos aqui a falar de formações, por exemplo, aqui a diretora tocou sobre formação de comportamentos, né? Será que acredito que é isso. Eu queria saber, as pessoas vêm na vossa empresa, eles fazem formações, depois eles, como é que é? O depois dele? Vão nas empresas, também fazem esse acompanhamento. Sim, nós atuamos em 3 frentes nessa fase. Certo. A primeira frente é o diagnóstico da Certo. própria empresa. A empresa, quando vem até nós, hoje eu costumo dizer que não são as empresas não são os clientes que têm que se adaptar às empresas, é o contrário. As Certo. empresas é que devem se adaptar à necessidade do cliente. Existe uma dor específica, e aquela Certo. dor tem que ser atendida. Tem que ser ponto. atendida. Só faz sentido se for dessa Todo forma. mundo que tem dor precisa de uma solução. Precisa de uma solução. Certo. Então nós fazemos a primeira frente é o diagnóstico. Fazemos o diagnóstico para perceber como é que a empresa está. Apresentamos uma solução e vamos trabalhando com a empresa. Vamos trabalhar em que parte? Primeiro, logo no onboarding, que é perceber que aquele colaborador está preparado para entrar naquela estrutura da empresa. Como é que nós vamos fazer? Pela componente comportamental. Certo. A empresa tem uma cultura e o colaborador precisa, antes de entrar, antes de ter acesso aos clientes e começar a trabalhar, precisa de perceber como é que funciona. Certo. Quando o colaborador está preparado, tem essa formação ética profissional, gestão das suas emoções, ou seja, aí o colaborador ele despe-se praticamente de tudo o que ele aprendeu ao longo desse tempo e ele veste uma nova capa, Certo. que é a cultura daquela empresa Da para empresa. aquele tipo de negócio. Entregamos o colaborador preparado para a empresa. Ele começa a trabalhar e nós vamos fazendo o acompanhamento. Como é que esse colaborador está? Vamos fazendo métrica em função daquilo que a empresa também definir como KPIs, que são os indicadores de desenvolvimento. Certo. E nós vamos acompanhando e vamos fazendo o relatório. Depois aí nós podemos identificar, não, mas agora ele precisa de uma formação, se calhar, mais técnica, de atendimento. Já trabalhamos a componente comportamental, ele já está preparado, já recebeu, tem a gestão das suas emoções um bocadinho mais equilibradas. Isso é um Que é processo muito que vai importante. levando, muito importante hoje em dia. Certo. Eu digo que a componente emocional hoje
em Angola é uma das mais importantes para a gestão. Quem faz gestão? Gestão de clientes, gestão de equipas, gestão de empresas. Por quê? Nós vivemos um cenário em Angola muito difícil. Acabamos de sair hoje. Esse ano vamos fazer 50 anos de independência. Certo. Vivemos muitos anos a guerra. Ainda somos crianças. Somos crianças. Somos todos praticamente de famílias que foram reféns de dores e sofrimentos. Certo. Grande parte de nós vem de famílias destruturadas. Famílias, filhos sem pai, sem referências em casa. Então nós hoje somos adultos quase que com problemas ou com algum déficit emocionais. Temos sempre aí alguma gota de acontecimentos no passado. Exatamente. É aí onde nós atuamos. Boa. Pessoal, a conversa está boa. Essa conversa deveria, né, levar aqui um tempo, 2 horas, 3 horas, 5 horas de tempo. Estamos a falar de vários assuntos. Mas como temos poucos minutos, né, mas eu queria que a diretora nos dissesse aqui algumas dicas ou o que as pessoas precisam saber mais sobre a tua empresa. O que as pessoas precisam de saber exatamente? As pessoas precisam de saber que na Unihub vão encontrar uma empresa diferenciada. Uma empresa que trabalha exatamente na dor ou na necessidade específica do cliente. Nós fazemos um diagnóstico, ok? Já aconteceu situações, por exemplo, de nós encontrarmos um cliente e dizer não é para o nosso perfil, podemos assim dizer. Certo. Porque com base no diagnóstico. Então nós trabalhamos de forma muito assertiva. Na vertente de consultoria, nós fazemos consultoria de empresa, consultoria financeira, mas a nossa frente, ou assim podemos dizer, o nosso carro-chefe, são as formações e os treinamentos. Quem precisar de formação ou treinamento a nível de empresas que seja mais comportamental, que hoje em dia é uma das formações mais requisitadas e mais necessitadas a nível do nosso mercado, entre em contato conosco. Nós estamos localizados no condomínio Boa Vida, é o nosso escritório sede. Temos também as nossas páginas das redes sociais, o LinkedIn, o Instagram também estão disponíveis. Então sigam-nos, Unihub. Boa. Pessoal, vocês vão seguir, mas a diretora ainda tem a última pergunta. Um conselho, né? Que não é pergunta, mas é um conselho que eu quero que deixes para o pessoal aí que está nos ouvir, os empreendedores, as empresas que também vão acompanhar essa gravação, essa entrevista. Eu queria que deixasse um conselho a ele. Bem, um conselho: invistam nas vossas equipas. Acima de tudo, invistam nas pessoas. Certo. Invistam no processo de seleção e recrutamento muito voltado para aquilo que é o vosso cliente, o vosso negócio, o vosso nicho. Não contratem só por contratar ou porque existe uma demanda. As empresas cometem alguns lapsos nessa fase de recrutamento porque têm uma urgência, precisam de um perfil específico. Precisam preencher o vazio. Precisam preencher aquela vaga necessária. Que muitas das muitos vezes investiram familiares, irmãos, exatamente, amigos. E nada contra, por familiar, amigo, nada contra, desde que esse colaborador ou esse candidato esteja preparado. Certo. É preciso preparar as pessoas, porque senão depois há um investimento muito grande da parte dos recursos humanos, da parte da própria empresa, e depois esse colaborador não serve, ou não tem o perfil ideal naquele momento. Então invistam nas vossas equipas, invistam na formação, invistam no recrutamento e invistam nas pessoas acima de tudo. E nós estamos aqui para dar este apoio, essa consultoria, e contem connosco. Boa. Pessoal, vocês ouviram? Investir nas vossas equipas, nas pessoas que fazem parte das vossas empresas, não é gasto, mas é investimento. Porque é através deles que vocês vão alavancar vossos resultados e levar também ao desenvolver vossos negócios. Então, pessoal, muito obrigado por vocês nos acompanharem. Podem subscrever nosso canal TV Horizonte e seguir também nossas páginas do Facebook, do Instagram e do TikTok. Muito obrigado. Obrigado, diretora.